Eu tive recentemente no Chile e fui comprar uns livrinhos na livraria quando me encontrei com uma moça que cuidava dos livros e ela me contou o seguinte, que ela tinha estudado na Universidade do Chile a respeito do nosso modernismo. Então, pera lá, vamos conversar um pouquinho. Veja só, se você for na FENAC hoje, lá na França, você vai encontrar um stand de música americana, rock, blues, jazz, etc. Se você procurar música latina, você vai encontrar uma fileira de música latina e você vai encontrar uma fileira apenas de música brasileira. O que a música brasileira tem de tão especial? O que o Brasil tem na sua cultura de tão especial que ele mereça ser destacado entre os demais países latino-americanos? Isso tem a ver com a Semana de Arte Moderna, isso tem a ver com o modernismo. Mas antes de te explicar isso, é preciso rebobinar a fita para te explicar os antecedentes, qual era o clima cultural no país antes do modernismo. Em primeiro lugar, se a gente pega, por exemplo, o Rubem Darío, que é um poeta chileno, ele é considerado o primeiro poeta moderno da América Latina, mas pouco do Rubem Darío repercutiu no Brasil. É claro, é outra língua, eles falam espanhol, a gente fala português. O fato é que aqui no Brasil, há muito tempo já, basicamente depois da independência, em 1822, a referência cultural literária brasileira deixou de ser Portugal e passou a ser a França. Muito legal, mas não tanto, porque na verdade a gente continuou fazendo o quê? Pagando pau para os europeus. Então, nós temos dois tipos de poesia, você aprendeu isso no seu ensino médio, no nosso século XIX. Primeiro tem o romantismo, né? Primeira metade do século XIX. Na segunda metade, temos parnasianismo e simbolismo. Veja só, simbolismo, galera, em qualquer lugar da Europa ou mesmo da América Latina, já é considerado uma estética moderna, ok? Então, Rubem Darío é um poeta neossimbolista. Fernando Pessoa, em Portugal, começa como neossimbolista. Baudelaire, Rimbaud são poetas de expressão simbolista franceses. Só que no Brasil varonil, o simbolismo não pegou. O simbolismo não deu certo. Mas não deu certo por quê, professor? Muito simples. Porque o simbolismo é uma estética anti-burguesa. E o Brasil do século XIX, o professor Vitor vai falar isso muito melhor para vocês, mas no Brasil do século XIX, nós temos um país provinciano, uma burguesia agrária, escravocrata, provinciana, para trás. Ou seja, nós temos uma estética mais moderna, que é o simbolismo, e uma estética passadista, retrógrada, conservadora, que é o parnasianismo. Parnasianismo, diga-se de passagem, que só existiu no Brasil e na França. Em mais lugar nenhum do mundo existiu. Por exemplo, os parnasianos gostavam de fazer o verso com 12 sílabas poéticas, o alexandrino, o que fica muito legal no francês, mas não fica legal no português, e os malucos adotaram versos de 12 sílabas. O que eu estou tentando te dizer é que, basicamente, o que nós tínhamos no Brasil no começo do século XX era uma grande velharia, era um mofo estético, um mofo poético. A inteligência nacional estava completamente retrógrada e para trás. Longe de mim ser igual esses professor doido de literatura que fica falando, porque o parnasianismo é tosco. Não, cara, o parnasianismo é massa. O parnasianismo, na verdade, ensinou uma coisa para a poesia brasileira que foi o rigor, o cuidado com a forma. O parnasianismo ensinou a gente a escrever. Não tem nada errado com o parnasianismo em si. O problema é que, mano, o Alberto de Oliveira, que era tipo o mais parnasiano de todos, ele morreu em 1937 parnasiano. Tipo, o cara ainda era considerado tipo, o maior poeta brasileiro depois do modernismo. Ou seja, como o simbolismo não rolou no Brasil, o parnasianismo tomou conta da inteligência nacional. Então, a gente tinha uma estética nacional parnasiana conservadora. Se você tem um avô que gosta de poesia e tem um caderninho de poesias, dá uma folhadinha no caderninho dele, basicamente vai ter o quê? Sonetos. Ou seja, de fato não havia nada na poesia brasileira além do parnasianismo. Porém, é de fato o ano fatídico de 1917 que vai ser um marco para nós. O Mário de Andrade fala isso. Ou seja, aquela porrada que o Monteiro Lobato deu na Anita Malfatti naquele seu artigo Paranoia ou Mistificação, ele serviu para unir o grupo modernista, composto por poetas intelectuais paulistas e cariocas do Rio de Janeiro, em torno de um objetivo comum, que era o quê?
renovar a inteligência nacional. Ah, professor, mas antes disso não tinha nada moderno no Brasil? Mas é claro que tinha. Nós tínhamos algumas modernices, nós não tínhamos um modernismo, ou seja, um movimento organizado em torno do moderno. Tínhamos coisas modernas. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós temos um poeta que participa da Semana de Arte Moderna, que se chama Ronald de Carvalho. Você sabe dele? Foi aquele malucão, a gente vai falar depois, que leu o poema dos Sapos do Bandeira no Teatro Municipal de São Paulo durante a Semana de Arte Moderna. Cara, vou te falar uma coisa. O Ronald de Carvalho, ele era um poeta... Os deuses interferiram. O Ronald de Carvalho era um poeta neossimbolista. Na verdade, o Ronald de Carvalho, ele tenta até fazer tipo um pequeno movimento moderno que ele chama de penumbrismo. Pensa comigo, penumbra, o que é penumbra? Aquela mistura de luz e sombra, né? Ou seja, é uma coisa meio nublada. Então, esses tons nublados, esses tons escuros, que são meio neossimbolistas ou pós-simbolistas, eles estavam tomando conta da inteligência dos nossos jovens escritores, como Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida e Manuel Bandeira. Atenção, 3 poetas que participam da Semana de Arte Moderna. Se você pega o livro A Cinza das Horas, Manuel Bandeira, de 1917, veja a importância desse ano, 1917, são poemas basicamente neossimbolistas. Ou seja, nós tínhamos já um certo caminho em direção ao moderno, mas nós não tínhamos ainda um modernismo de fato. 1917 é também um ano importante por conta do seguinte. Então veja, nós temos o livro do Bandeira, certo? Primeiro livro do Bandeira, nós temos o texto do Monteiro Lobato e nós vamos ter um artigo de jornal que o Oswald de Andrade escreve. Nesse artigo de jornal, ele chama o Mário de Andrade de meu poeta futurista. O Mário depois vai dizer no prefácio interessantíssimo que ele não era futurista coisa nenhuma, ele era desvairista, mas isso a gente fala depois. Para fechar essa conversa, entenda, nós tínhamos então alguns movimentos de tons modernos, mas não um modernismo de fato propriamente dito. Vai ser então uma estética ainda um pouco retrógrada, vai ser os jovens que se entendem meio como futuristas, mas nem sabem direito o que é o futurista. O primeiro contato de fato com um certo futurismo, expressionismo no caso, vai ser através da Anita Malfatti, eles ficam loucos na Anita Malfatti. Então nós temos um certo caminho em direção ao moderno. E o artigo do Monteiro Lobato serve como catalisador, ou seja, ele acelera as relações entre esses poetas. Eles entendem, então, que é preciso alguma coisa mais intensa, que não vai ser um outro poeta, um outro poema mais futurista que vai fazer o rolê do modernismo acontecer. Para que tenhamos, de fato, um modernismo, é preciso criar o quê? Um evento, ou seja, uma vanguarda brasileira. E o nome dessa vanguarda brasileira vai ser, a princípio, a Semana de Arte Moderna.